Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. O discípulo de Jesus possui algumas marcas. E uma das marcas que o discípulo carrega e deve carregar é a de ser, número 1, resoluto, decidido no que diz respeito ao cumprimento do propósito de Deus. Ou seja, o discípulo de Jesus é alguém determinado em cumprir aquilo que é determinação divina para a sua vida. Os propósitos do Senhor não contam com hesitação na vida do discípulo. Mas a segunda marca que o discípulo carrega é a marca de ser alguém que prepara o caminho entre Jesus e as pessoas. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero dizer que o discípulo precisa ser resoluto no cumprimento do propósito de Deus e ser alguém que prepara o caminho entre Jesus e as pessoas. Vá comigo para Lucas, capítulo 9. Daremos continuidade à nossa exposição do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 9. Leia comigo a partir do verso 51. Essa é a nossa 36ª mensagem no Evangelho de Lucas. Facilmente nós passaremos a marca de 100 sermões neste Evangelho. Lucas, capítulo 9, a partir do verso 51. Diz assim a palavra do nosso Deus. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que havia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Senhor Deus, nós pedimos que nesse momento a Tua palavra venha penetrar ao mais profundo do nosso coração e ali permanecer. Que a Tua palavra cumpra o efeito de correção, de ensino, de admoestação que nós tanto precisamos para sermos educados como homens e mulheres de Deus. Assim nós pedimos nesse momento a ação do Teu Santo Espírito em nossa mente e também em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. O discípulo precisa ser resoluto, decidido, quanto ao cumprimento do propósito de Deus em sua vida. Mas também precisa ser alguém que prepara o caminho entre Jesus e as pessoas. Chegamos no verso 51 do capítulo 9 de Lucas, já estamos caminhando para a sua finalização. E esse verso 51 marca uma nova sessão no Evangelho, onde a peregrinação pela Galileia, que deu início lá no capítulo 4, chegou ao fim. Agora nós vamos iniciar uma nova porção no Evangelho de Lucas, que é conhecida como a narrativa da viagem, onde os eventos que vão suceder daqui para frente são eventos que acontecem justamente na viagem de Jesus e os seus discípulos para Jerusalém. Jerusalém, onde ele será rejeitado, morto, assim ressuscitará, cumprindo, portanto, o propósito de Deus. Então, nessa nova sessão, em que Jesus sai da Galileia e agora se dirige para Jerusalém, nós vamos ter alguns temas
que permanecem, como na sessão anterior. Nós vamos encontrar nessa porção uma ênfase nas ações e palavras de Jesus, como os elementos da pregação do reino de Deus, ou seja, vamos ver Jesus curando, vamos ver Jesus também pregando, assim como foi na sessão anterior. Vamos ver uma ênfase muito forte de Jesus no que diz respeito à salvação universal, no sentido de o plano de Deus compreender muito mais do que judeus. Compreende também gentios, como os samaritanos, pessoas que são excluídas da sociedade, ou seja, a salvação do Senhor é universal no sentido de atingir todas as pessoas. E vamos encontrar Jesus de novo batendo na tecla que ele está formando um novo povo. Ele está formando uma nova sociedade que se reúne ao redor de sua palavra, de sua lei. Ou seja, é uma nova sociedade que não está em acordo com os princípios desse mundo, mas os princípios do reino de Deus. Jesus está se aproximando de Jerusalém. A sua missão está prestes a ser cumprida. Logo, esse espaço em que haverá essa viagem até Jerusalém será muito explorada por Jesus para formar o caráter dos seus discípulos. Afinal de contas, eles precisam estar prontos. Eles vão herdar a mensagem de Jesus. Eles vão ser aqueles que vão espalhar o seu ensino pelo mundo. Logo se faz urgente o investimento no discipulado desses homens. E vamos ver Cristo muito determinado em ministrar ao coração de cada um daqueles que desejam segui-lo. Vamos agora para o verso 51, adentrando aqui, propriamente dito, ao nosso sermão. No verso 51, nós encontramos a informação de que os dias para Jesus ser assunto, ou seja, Jesus partir para os céus, Jesus subir aos céus, havia se cumprido. E claro, a ênfase aqui não está apenas em Jesus subir, mas está em todo o caminho que Jesus precisa percorrer até ser assunto. E que caminho é esse? Jesus vem determinando desde o verso 22 e verso 44. O caminho de Jesus, a partida de Jesus, compreende rejeição, morte, ressurreição. Como ele vem anunciando. Jesus precisa passar por esse processo e assim ser assunto aos céus. É interessante aqui como essa palavra e esse tema de Jesus subindo aos céus combina com uma característica que Lucas vem trabalhando desde o capítulo 4, verso 25 e 26, que é a associação do ministério de Jesus com o ministério do profeta Elias. Quando Lucas emprega essa ideia que Jesus tem se aproximado dos dias em que ele precisa subir aos céus, isso aqui, essa ideia de ser levado para o alto, é mais uma das semelhanças entre Jesus e Elias. E a ideia aqui é que nós temos uma adição de mais um conteúdo ao propósito de Deus em Cristo. Perceba, se você voltar para 2 Reis, verso 2, e capítulo 2, verso 9, na verdade, nós vamos ver a verdade de que quando Elias subiu aos céus, ele concedeu a porção dobrada do seu espírito para o seu discípulo. Lembra disso? Eliseu pediu porção dobrada do espírito, e assim como Elias, ou quando Elias foi assunto aos céus, lançando o seu manto, Elias, ou Eliseu, recebeu a porção dobrada do seu espírito. Da mesma forma, o propósito de Deus, através da morte, ressurreição e da ascensão de Jesus, assim como foi em Elias, envolve também o derramar do Espírito sobre os seguidores, sobre os discípulos de Cristo. Ou seja,
se aproxima dos dias de Jesus ter a sua vida ceifada, mas também de uma vez subindo aos céus, como Elias, derramar do seu espírito para todos aqueles que o seguem. Então, irmãos, para que todo esse propósito divino, rejeição, morte, ressurreição, assunção e derramar do Espírito se cumpra, Jesus precisa enfrentar o seu destino cruel em Jerusalém. Jerusalém é o centro do cumprimento da missão do Messias. É lá onde ele glorificará a Deus por meio de todo esse processo. É o local onde a morte redentora, a ressurreição triunfante e o empoderamento do Espírito serão realizados por Jesus. É por isso, é por essa razão que Jesus manifesta em sua face a firme resolução de levar adiante o plano de Deus em Jerusalém. Em Jerusalém está um destino cruel, mas também está o cumprimento do propósito de Deus. E Jesus, de modo determinado, resoluto, segue para esse destino, segue para o cumprimento do plano do Senhor. É muito interessante quando Lucas escolhe a palavra face para determinar essa resolução de Jesus. Jesus manifestou na sua face a determinação, a resolução de cumprir o propósito divino em Jerusalém. E isso aqui é uma lembrança das ações dos profetas, como Isaías e Jeremias, onde Deus constantemente falava para os profetas voltarem o seu rosto para uma nação ou para pessoas, para anunciar a sua palavra, para cumprir o seu propósito. E o voltar o rosto não era apenas um sinal de direcionamento, mas também era uma ideia de manter a firmeza, ter olhos fixos, manter a resolução de levar a cabo a pronunciação da palavra de Deus. O rosto era um sinônimo de determinação. Em Isaías 50, capítulo 7, logo após falar da missão que o Senhor o deu, Isaías diz que terá o seu rosto firme como um seixo, literalmente como uma rocha. Ele vai cumprir aquilo que o Senhor determinou. A sua face permanecerá fita no propósito de Deus. Uma decisão que é firmemente visível. É uma decisão sem hesitação e completamente resoluta de cumprir o propósito divino que lhe foi conferido. A face é esse símbolo de alguém que expressa a resolução de levar adiante aquilo que o Senhor tem determinado. Imagine a face de um animal feroz, que demonstra a sua determinação em predar a caça. Ele manifesta em um rosto nada amigável que ele deseja atacar, que ele deseja predar. E a sua face comunica que ele está disposto a levar isso a cabo. Da mesma forma, é esse rosto que apresenta essa determinação que Cristo apresentou. Mas não a determinação de predar, mas de glorificar a Deus, cumprindo o propósito que ele determinou. Jesus demonstra claramente a firme decisão de cumprir o propósito de salvação estabelecido por Deus em Jerusalém, que envolve sua rejeição, que envolve sua morte, que envolve sua ressurreição, subida aos céus e concessão do seu Espírito a todos aqueles que creem, como nós vemos lá em Atos capítulo 2. Sua face demonstra sua firmeza e resolução nesse propósito. Da mesma forma, precisamos ser resolutos e determinados no que tange ao cumprimento do propósito divino para as nossas vidas. Será que as nossas faces demonstram as mesmas resoluções em cumprirmos a vontade de Deus para as nossas vidas? Será se temos faces resolutas, assim como a de Cristo?
Temos sido determinados, sem hesitação, em levarmos a cabo a vontade de Deus? Ou temos sido titubeantes, hesitantes? Amados, a vida com Cristo é como a jornada até Jerusalém. A vida com Cristo é como a jornada até Jerusalém. O que nos aguarda? A morte. Mas não a morte física, e sim a morte espiritual. Uma morte que envolve, não aquela morte espiritual eterna no inferno, mas uma morte que envolve o mortificar dos nossos desejos contrários ao caráter santo de Deus, como Jesus determinou lá no verso 23 desse mesmo capítulo. É o negar-se a si mesmo. Na Jerusalém de nossas vidas, também fomos enviados e chamados a tomar uma cruz e seguirmos após Cristo, indicando que nossas vidas agora estão totalmente dissociadas desse mundo e estão ligadas a um novo sistema de valores que é celestial e não mais mundano. Mas para negarmos a nós mesmos, esses desejos, esses impulsos que nos levam contra Deus, para assumirmos o compromisso de manifestarmos uma vida no mundo com valores dos céus, dissociando-o dos valores daqui da terra, para cumprirmos isso, é necessário uma firme decisão todo santo dia. É necessário resolução em nossos rostos para negarmos aos nossos prazeres. Sim, é preciso resolução e determinação em rejeitarmos as ofertas e as facilidades e todo e qualquer elemento que venham até nós, mas que nos coloca em uma clara oposição ao que o Senhor espera, ao que o Senhor tem determinado a sua palavra. É em momentos em que somos tentados, somos seduzidos a nos opormos ao que Deus tem estabelecido, que é preciso nós tomarmos a nossa alma, colocá-la num banquinho aqui e dialogar com ela, dizendo: olha, eu sei que o seu desejo é ir por esse caminho, mas eu quero dizer que eu, de modo resoluto, determinado, bem estabelecido, farei a vontade de Deus. Eu vou negar aos meus desejos. Eu vou negar a minha participação nesse modo de pensar, nessa lógica secular. Apesar de você desejar ir contra, eu determino. Aí você pode determinar que eu vou obedecer ao meu Deus. Como Jesus, irmãos, precisamos correr resolutamente para a morte do nosso eu. Estarmos dispostos a abraçar a rejeição social, se isso significa cumprirmos esse propósito divino, abraçarmos ao Senhor e a sua palavra, ao invés de abraçarmos desejos iníquos e pecaminosos que nos colocam contrários totalmente ao Senhor e aquilo que Ele tem definido. Ora, no seu dia a dia, a sua face tem demonstrado que tipo de decisão? Quais as decisões que acompanham a você no seu dia? A de cumprir a vontade e o desígnio divino, ou a de contrariá-lo? Muitas vezes, os nossos tropeços, os nossos atos de rebeldia contra Deus, ocorrem porque nós não firmamos em nossos corações firmes decisões quanto ao pecado. A grande realidade é essa. Somos bem diferentes de Daniel. Daniel, no capítulo 1, verso 8 do seu livro, diante de uma proposta, de uma oferta, o texto narra que ele decidiu firmemente em seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. E nós vivemos uma vida diária
meio que apenas nos deixando levar pelas correntezas dos acontecimentos. Sabe, a gente não para pensar em pecados, em como combatê-los, ou trazermos a nós, a nosso coração, essa resolução de combater alguns males que têm nos assombrado, ou que assombra a nossa vida com Deus. De maneira prática aqui, eu te convido a elencar cada um dos seus pecados com os quais você tem lutado. Cada um dos seus pecados que retira a cruz dos seus ombros. Cada pecado que tem feito você, ao invés de negar a si mesmo, afirmar a si mesmo. Ou seja, preferir aquilo que o seu coração tem desejado ao invés daquilo que o Senhor tem expresso em sua palavra. Elenque cada um dos seus pecados que retira a cruz dos seus ombros e que não te permite negar a si mesmo. E eu te convido que, uma vez listando esses pecados, todos os dias você emplaque no seu rosto a firme decisão de mortificá-los. Eu tenho um problema com impureza sexual, esse dia eu vou lutar contra isso. Eu tenho problemas com a mentira, nesse dia eu vou lutar firmemente para falar a verdade. Eu tenho problemas com o temor de homens, dessa vez, nesse dia, homem nenhum vai me assombrar e me levar contra a palavra do Senhor. Eu tenho problemas de temperamento, esse dia eu vou lutar para ser longânimo, eu vou ter um temperamento santo. E tudo bem, eu não vou dizer que a simples resolução vai te dar sucesso 100%. Mas ainda que você fraqueje, meu irmão, nessas resoluções, ainda que você falhe em algum momento, tenha a firme determinação de se levantar e lutar novamente contra esses pecados até vencê-los pelo poder do Espírito Santo. Você não conseguirá sem firmes resoluções, sem firmes decisões. Aprenda com o Mestre. Aprenda com Jesus que o discípulo precisa ser resoluto no cumprimento do propósito divino. Jesus é um exemplo de determinação. Além dessa grande verdade a respeito da decisão de Cristo em cumprir o propósito de Deus em Jerusalém, vamos observar nesse texto que os discípulos também foram marcados por uma nova característica aqui. Os discípulos foram enviados a cumprir um papel muito interessante nessa narrativa. O papel de serem preparadores do caminho de Jesus. Isso te lembra de alguém? João Batista. E é incrível esse paralelo que Lucas estabelece entre João Batista. Você pode abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 7, verso 27. E comparar com a descrição que Lucas faz dos discípulos no capítulo 9, verso 52. São semelhanças muito gritantes. É notável a semelhança entre os discípulos com João Batista. E isso é proposital. Ambos foram selecionados para prepararem o caminho, com suas especificidades, é claro, mas ambos preparando o caminho para Jesus Cristo. Perceba que ambos foram enviados ante a face do Senhor. Em Lucas 7, 27, Jesus determina que João Batista foi enviado diante da face do Senhor para que antecedesse ao próprio Cristo, que preparasse o caminho para ele. A Almeida Revista e Atualizada, no que diz respeito aos discípulos, traz a seguinte expressão: que os discípulos foram enviados para ir adiante
de Cristo. A palavra ir adiante é a mesma palavra ir diante da face. É a mesma palavra, ir diante da face. E a corrigida, a Almeida Corrigida Fiel, traduziu fielmente isso, né? Que os discípulos foram enviados diante da face do Senhor, assim como João Batista também foi enviado. Interessante que tanto João Batista, no capítulo 7, verso 27, quanto os discípulos foram enviados para preparar a chegada de Cristo. Os discípulos foram enviados para preparar aposentos, preparar a chegada do Senhor Jesus. João Batista foi enviado para preparar um povo, preparar aquela religião, abrindo janelas para a compreensão do Messias que estava para vir. Então, ambos foram usados e enviados para preparar o caminho para a chegada de Jesus. Agora, interessante, tanto João Batista, no capítulo 7, verso 27, como os discípulos, no 9:52, foram chamados de mensageiros. A maneira como esse caminho foi preparado foi através do ofício de mensageiro, que compartilhavam tanto João Batista quanto aqueles discípulos. E a semelhança também bem gritante, era que tanto João Batista quanto os discípulos tinham compreensões um tanto equivocadas sobre o juízo de Cristo. Lá no capítulo 3, verso 17, a expectativa de João Batista é que Jesus viria, o machado já está posto à raiz, e logo ele vinha trazer o batismo com fogo. Logo ele traria a condenação. Jesus se manifestaria e o fogo desceria. Da mesma maneira, os discípulos também têm uma incompreensão sobre a condenação, o juízo de Jesus no verso 54. Quer que mandemos fogo descer dos céus? Então nós temos uma continuidade dentro do plano de salvação, uma continuidade de modo geral no papel de João Batista, que passa para os discípulos. Que papel é este? O papel de preparar o caminho para a chegada de Jesus em determinados espaços. E como isso é feito? Através do ofício de mensageiros do Evangelho. João Batista, um mensageiro. Os discípulos também chamados de mensageiros. Tanto João como mensageiro, João Batista, e os discípulos como mensageiros, prenunciavam a chegada do próprio Cristo. Os discípulos em Samaria, João Batista na Judéia. Os discípulos são aqueles que preparam o caminho para a chegada de Cristo. Isso tem a ver conosco de alguma maneira? Você acha que esse ofício de preparador de caminho para a chegada de Cristo tem a ver comigo e contigo? Claro. Se esteve presente nos discípulos lá que caminhavam com Jesus, também está presente conosco. Discípulos que caminham com Jesus hoje. Do mesmo modo, o ofício de mensageiros que preparam o caminho para a chegada de Cristo continua, e como continua, com os discípulos da atualidade. Deus decidiu, irmãos, que é através da divulgação da mensagem do Evangelho, através de mensageiros como nós, que Jesus encontrará pessoas. Jesus encontrará pessoas à medida que os mensageiros prepararem o caminho para esse encontro, para essa chegada de Jesus na vida das pessoas. Em outras palavras, Cristo alcança pessoas pelo caminho que é preparado pela pregação do Evangelho. E adivinha quem é que prega esse Evangelho? Nós.
Nós somos os mensageiros. Somos enviados como discípulos de Jesus para sermos pavimentadores do caminho entre Jesus e os perdidos, onde a mensagem que nós pregamos aplana o trecho entre o indivíduo e o Redentor. Você tem uma patrol celestial que prepara o caminho para a chegada de Jesus ao coração de pessoas. E isso através do seu ofício de mensageiro. Agora a pergunta é: você tem ligado esse maquinário celeste? Você tem preparado o caminho entre Cristo e os perdidos que estão ao seu redor? Eles não crerão de outra forma. A maneira de crer é através do seu ofício de mensageiro que estabelece o caminho por meio do Evangelho, que aplana esse trecho para que Cristo encontre essas pessoas. Agora tem uma segunda implicação para aqueles que ainda não encontraram-se com Cristo. E a pergunta que eu faço é de cunho reflexivo primeiro. Responda: você já foi encontrado por Jesus no caminho que foi preparado pela pregação do Evangelho? Ou seja, o Evangelho para você, o Evangelho que você ouviu, essa mensagem, estabeleceu a rota entre você e o Salvador? Perceba que sem abraçar ao Evangelho verdadeiro, o caminho até Jesus estará indisponível. Pois esse caminho é estabelecido através da mensagem verdadeira. É apenas por meio desse tipo de evangelho que temos visto, esse tipo genuíno, que afirma que você é pobre e perdido longe de Deus. Esse evangelho que anuncia que Cristo veio libertá-lo dessa condição através da sua morte. Apenas o evangelho que te convida a segui-lo no caminho da renúncia e da adequação aos valores do reino é o evangelho capaz de promover um encontro real entre você e Cristo. Outro evangelho que tenta apenas superestimar a sua pessoa. Um evangelho que é pregado para te fazer sentir bem e esquecer dos lá de fora, não estabelece uma rota pela qual Cristo transitará para um encontro genuíno. Pelo contrário, estabelece um desvio que te levará para longe. Aceite essa mensagem genuína e verdadeira, esse evangelho puro e simples, e o meu desejo profundo é que Cristo te encontre. Agora eu me volto a você que é discípulo de Jesus. E vou te deixar algumas dicas sobre como preparar o caminho entre Cristo e os perdidos. Primeiro, você tem que começar pensando em algum conhecido, alguém que você deseja alcançar. Comece por aí. Pense em um familiar, pense em um vizinho, pense em um cliente ou colega de trabalho. Pense aí. Vamos fazer essa atividade ao vivo. Pensou? Pois bem. Agora, separe um tempo para orar intensamente por essa pessoa. Você não vai embutir essa pessoa nas suas orações. Você vai orar de modo exclusivo por ela. Separar um momento. Ore exclusivamente pedindo a Deus pela vida dessa pessoa em geral, pelos seus negócios, pela sua saúde, pela sua família. Ore pela sua condição espiritual, pedindo que Deus te use para trazer vida em abundância a essa pessoa. Ore, e à medida que você orar por essa pessoa, você vai aprender a amá-la. Então, passo 3. Se aproxime dela em amor sincero. Não apenas como um proselitista, como alguém que quer converter,
mas se aproxime como alguém que de fato ama, que deseja o melhor. Demonstre zelo, se disponha a servi-lo em suas necessidades. Deixe claro que você deseja o melhor para ela, que você de fato a ama, porque o Deus que é amor infundiu esse sentimento em seu coração. Agora, como ato final, após o desenvolvimento de toda uma relação com essa pessoa, demonstre o maior amor de todos. E o maior amor de todos é aquele que nos leva a apresentar o que temos de melhor. E o que temos de melhor é a boa nova de Cristo Jesus. É a verdade que nós anunciamos aqui. Que o justo Filho de Deus absorveu sobre si a minha culpa e a sua culpa. Pagou um preço que a sua religiosidade, que as suas boas obras, que o fato de você ser uma boa pessoa jamais pagariam. Cristo, através do seu sangue, nos substituiu, nos amando primeiro, para que nós viéssemos a reconhecê-lo. E que assim é necessário crer nessa sua obra, para ter verdadeira vida. É o anúncio dessa boa nova de Cristo, que deve ser feita a essa pessoa, como a maior manifestação de amor. Deixando claro que essa mensagem é o caminho posto para um encontro transformador com o próprio Filho de Deus. Ah, pastor, eu não sei muita coisa da Bíblia, não sei muita coisa de Jesus. E se me fizer perguntas, e se me fizer ali inquirições, e eu gaguejar e não souber responder, meu irmão, não se preocupe. Assim como João ou os discípulos, você não precisa ser um grande conhecedor das verdades mais profundas sobre Cristo. João Batista não sabia tudo. Ele em algum momento ficou até confuso. Os discípulos tampouco não têm um conhecimento exaustivo nesse momento aqui a respeito de Jesus e sua missão. Mas basta ter e afirmar o que eles tinham. Que é a ideia de você ser um mensageiro que entende o seu papel de preparar o caminho entre Jesus e os perdidos. O discípulo precisa ser resoluto no cumprimento do propósito de Deus, mas também precisa ser alguém que prepara o caminho entre Jesus e as pessoas. Prepare o caminho para essa pessoa que você pensou. Invista em sua vida. Faça disso o seu propósito ao sair daqui. Mas, pastor, a pessoa que eu pensei que me veio à mente são pessoas que têm desafetos comigo. São pessoas que não gostam de mim. Pastor, eu pensei aqui numa pessoa complicada, pastor. E agora, hein? E se as pessoas ao meu redor forem aquelas que possuem semelhantes desafetos comigo? Daí, meu irmão e minha irmã, é necessário questionar qual é a visão de mundo que orienta nossas vidas. Pois não somos mais dirigidos pela forma separatista, vingativa e violenta desta era. Mas sim, nós somos dirigidos por uma visão de mundo, pelo modo de pensar que pertence ao reino de Deus. E o que é que ele nos ensina? Nos ensina a estender a mão para aqueles que nos fazem o mal. Fazer o bem a quem nós sabemos que não deseja o nosso bem. Mesmo com aqueles que não estão dispostos a serem recíprocos conosco nisso. Nos versos 53 até 54, nós teremos um evento em que Jesus repreenderá os seus discípulos por não reconhecerem essa verdade que eu acabei de dizer. No verso 53, nós temos uma informação interessante. Logo ao chegarem em Samaria, preparando o caminho para a chegada de Cristo, Jesus chega, mas Jesus não é recebido pelos samaritanos por uma razão. Cristo não foi recebido porque os samaritanos perceberam a sua intenção de ir a Jerusalém. E aqui percebam que a resolução de Cristo de cumprir o propósito de Deus em Jerusalém foi até percebido por aqueles que
estavam distantes da verdade. Samaritanos. Judeus e samaritanos se odiavam mortalmente. A religião samaritana se opunha a Jerusalém como centro de adoração a Deus. Para os samaritanos, a religião verdadeira não acontecia no Monte Moriá, onde tem o templo de Israel, o templo de Salomão ou o templo de Herodes. Para eles, a religião verdadeira ocorria no Monte Gerizim, que era um monte de Samaria. Lá eles construíram um próprio templo para fazer frente ao templo de Israel, ao templo de Judá, de Jerusalém. Então nós temos um povo que está em rixa social, religiosa. É por isso que quando eles perceberam que Jesus queria ir para Jerusalém, não permitiram Jesus entrar. As diferenças sociais e religiosas alimentavam o ódio e a separação entre esses grupos. Porém, Jesus já chega desafiando esta separação, porque ele, como um judeu, decidiu ir até Samaria. E isso era impensável para os judeus que vinham da Galileia. Eles poderiam circundar Samaria pela região da Transjordânia. Era um caminho mais difícil, mais árduo, mas eles preferiam o caminho mais obscuro a ter que passar pelo território dos samaritanos. Olha o nível da rixa, olha o nível do ódio. Mas Jesus já está combatendo isso. Também precisamos notar aqui que o fato de Jesus ser rejeitado pelos samaritanos é um lembrete aos discípulos que o caminho como mensageiros pode contar com oposição e rejeição. Isso se aplica a nós também, como mensageiros de Cristo. Podemos aguardar a rejeição e a oposição. Afinal de contas, o próprio Cristo foi rejeitado. Então, diante dessa rejeição, no verso 54, Tiago e João questionam a Jesus se deseja que mandem fogo descer do céu para consumir a vila de samaritanos. E aqui é interessante, porque o fato deles perguntarem a Jesus se deseja que o fogo desça para consumir samaritanos, demonstra que eles entenderam a relação entre Jesus e Elias. E eles acharam que poderiam queimar os samaritanos que se opunham a Deus, assim como Elias fez lá em 2 Reis 1:9, onde nós temos um rei de Samaria, que manda soldados samaritanos prenderem Elias, e Elias então ordena que fogo desça dos céus e queimem os samaritanos. Então os discípulos, se é assim, né, essa relação, Jesus e Elias, você quer que a gente chamusque esses samaritanos de uma figa? Mas eu quero que vocês prestem atenção em um fator. Essa disposição de condenar os samaritanos às chamas celestiais, claro, foi motivada pela rejeição a Jesus, mas muito mais pelo fato de serem samaritanos. Os discípulos queriam os samaritanos chamuscados, porque eles eram judeus que também odiavam os samaritanos. E conforme as convenções judaicas, não tinha problema algum hostilizar samaritanos hereges. Matar um samaritano seria mesmo que matar um cão, um cachorro. Não tinha problema. Porém, quando Jesus percebe que os discípulos estão pretendendo, ou que os discípulos estão pretendendo, Jesus os repreende. E a palavra repreender aqui é muito significativa, porque na maioria das vezes Jesus repreende ações malignas. Em outras palavras, Jesus está dizendo que essa disposição dos discípulos não faz parte do Espírito de Cristo. Vocês não sabem de que espírito são, mas faz parte de outro espírito. O espírito maligno. Jesus repreende os discípulos, deixando claro que eles não poderiam seguir a Cristo e permanecerem leais às convenções mundanas, às quais eles não mais pertenciam, ou convenções mundanas que não pertencem ao Espírito de Cristo.
A mensagem do reino não cabe a separação hostil entre as pessoas. A mensagem que Cristo traz é uma mensagem de união entre os diferentes por meio da fé na mesma mensagem, na mesma salvação. Ou seja, os discípulos não poderiam continuar operando conforme essas categorias mundanas da sua época. Ah, como nós aqui, nas nossas convenções, julgamos que não tem problema hostilizar um samaritano, Jesus ia botar fogo para descer do céu. Não. O Evangelho e o Espírito de Cristo é sobre união dos diferentes, através da mesma fé. Muitos de nós temos relacionamentos desafetuosos. Muitos de nós temos pessoas que se levantam contra nós. Pessoas que nos têm por inimigos. E nós sabemos disso. São pessoas que não fazem nem questão de disfarçar. Pessoas que declaram não gostar mesmo da nossa pessoa. Se você não tem, você é um felizardo. Mas se não tem, eu preciso dizer, você não tem ainda. As convenções neste mundo mal nos dizem a seguinte: o que nós temos por filosofia desta época? Mantermos o mesmo nível de hostilidade para com aquele que é hostil conosco. Fazer o contrário é ser besta. Ou, se não for para manter o mesmo nível de hostilidade, seja pior. Afinal de contas, é melhor ser um doido e meio para quem deseja ser doido para conosco. É a pregação lá fora. Onde nós dizemos, né, um remédio para um doido é um doido e meio. Porém, o caminho de Cristo é abandonar a lealdade àquilo que são preceitos dessa ordem, para abraçarmos um novo modo de pensar e agir conforme Cristo. E é isso que os filósofos detestam no cristianismo, os filósofos ateus como Nietzsche, que diz que o cristianismo deve ser extirpado porque ele cria cordeirinhos, mansos demais. Mas nós dizemos, sim, somos cordeirinhos, cordeirinhos que tão somente imitam o exemplo do seu pastor, e valores que não são deste mundo, mas daquele que está por vir. Irmãos, Jesus deseja que a nossa resposta aos desafetos que alguém tenha conosco seja o preparar do caminho para que ela tenha um encontro com Cristo, seja salva. O que Jesus determina para os samaritanos? Eu vim também para salvar estes. Eu não vim para destruir, vim para salvar. Ou seja, vocês precisam preferir entre os desafetos que estão de acordo com essa ordem do mundo ou a união com essas pessoas debaixo da mesma fé e da mesma salvação. O desejo de vocês, discípulos, devem ser que essas pessoas que os detestam e essas pessoas que vocês também detestam, que essas pessoas participem do mesmo povo, da mesma realidade, unidas pela mesma fé, debaixo de um mesmo senhorio. Irmãos, se nós decidimos manter as rixas, a separação e a hostilidade, ao invés de sermos agentes de Deus, que preparam o caminho para que essas pessoas tenham um encontro com Cristo, nós estamos demonstrando que a nossa lealdade não está voltada para a visão de Cristo. E ao fazermos isso, nós estamos preferindo que as chamas dos céus recaiam sobre essas pessoas, ao invés de prepararmos o caminho para que Cristo as encontre e transforme. Nós também dizemos, Senhor, pode descer fogo dos céus sobre esse indivíduo. Quando nós nos negamos a ir até a sua direção, como pavimentadores do caminho, que permitirá que Cristo as encontre e transforme.
Pastor, é difícil demais, não consigo não. Bem-vindo ao clube. Eu também não consigo. É por isso que nós recebemos da parte de Deus um fator capacitador, o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos empodera e nos dá a capacidade de agirmos conforme o Senhor e não conforme a nossa carne. Que toda a hostilidade que você recebe de alguém seja respondida com atos de graça que visem estabelecer o trecho pelo qual Cristo vem a alcançar e mudar esses indivíduos. Não prefira que as chamas dos céus caiam sobre elas. Prefira ser aquele que preparará o encontro dessa pessoa com o Salvador. O discípulo precisa ser resoluto no cumprimento do propósito de Deus e ser alguém que prepara o caminho entre Jesus e as pessoas, mesmo aquelas com quem possuímos desafetos. Que Deus aplique essa porção da sua palavra em seu coração e te conduza a praticar cada um desses princípios. Que o Senhor te conduza ao caminho da firme resolução em cumprir o propósito de Deus. Que propósito é que Ele tem para você? Que você renuncie a si mesmo. Que você renuncie a esse mundo. Que você possa viver a vida cruciforme que Jesus tem estabelecido. Que você seja aquele que pavimenta o caminho entre Jesus e as pessoas para a transformação delas. Mesmo aquelas que não querem o seu bem. E mesmo aquelas que de alguma maneira você alimenta um senso rixoso. Substitua esse sentimento que é próprio dessa era pelo desejo ardente de ver essa pessoa rendida aos pés de Cristo. E que você seja um instrumento que estabeleça o caminho entre Jesus e essas pessoas. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor de fato desafie o coração de todos aqueles que ouviram. Que o Senhor nos ajude a crescermos na resolução, de cumprirmos o propósito do Senhor, de não sermos hesitantes, de não sermos titubeantes, vacilantes, Senhor. Nos ajuda a levantarmos todos os dias determinados em honrar o Teu nome e em glorificar, cumprindo aquilo que o Senhor tem determinado a nós, por favor. Também, Senhor, nos ajuda a carregarmos a marca de sermos aqueles que preparam o caminho para a chegada do Senhor nos corações das pessoas. Nos dá a graça e a intrepidez para sermos estes preparadores, mesmo para com aqueles que não querem o nosso bem, para aqueles que, de alguma forma, temos alimentado animosidade, que esses sentimentos sejam substituídos pelo anseio ardente de ver essas pessoas modificadas pela mensagem da cruz, assim como um dia nós fomos alcançados. Portanto, nos usa, Senhor, com graça, para sermos pavimentadores e que o Senhor encontre essas pessoas e as transforme. Que não desejemos, Senhor, as chamas do céu sobre elas, mas que abandonemos as disposições de uma mente ligada às convenções deste mundo para vivermos aquilo que o Senhor tem determinado como filosofia do Teu reino. Amar, mesmo aqueles que não nos amam, fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. É isso que nós pedimos, gratos por esse tempo, gratos por esse culto. Em nome de Jesus. Amém.